Oi meus amores, tudo bem com vocês? Cá estou eu novamente com a minha tiarinha, hoje de cara lavada, para ensinar vocês a fazer a nossa make exclusiva. Para quem não me conhece, meu nome é Laura, eu sou maquiadora profissional e junto com a equipe de Acotar estamos fazendo uma parceria onde eu ensino para vocês a fazer uma maquiagem exclusiva da corte do mês. Neste caso, a corte primaveril. Eu já estava com tanta ideia na minha cabeça que tá prestes a explodir, então eu precisava vir aqui mostrar pra vocês tudo que eu tenho pensado e botar isso em prática logo. Então eu salvei algumas fotos aqui que eu acho que vão ser muito úteis para nossa make. Primeiro, o pin lá do Pinterest da equipe de Acotar. Esse pin aqui da cor de primaveril, ele me inspira muito. Pra mim é tudo que eu imaginei da cor de primaveril. E agora umas maquiagens de outras maquiadoras, acredito. Peguei do Google essas, e a primeira que eu amei foi essa daqui, que é uma maquiagem de unicórnio, na verdade, mas o que me chamou muita atenção nessa maquiagem foi essa máscara que ela fez. E na cor de primaveril a gente sabe que o povo lá usa máscara, né? Não porque quer, mas eles usam. E essa aqui de flores eu achei linda também, achei a cara de outras cores também, mas eu gostei dela pra cor de primaveril. E essa daqui achei maravilhosa com essas florzinhas embaixo, então pensei assim, ó, a gente vai fazer uma junção de tudo isso, vai colocar na nossa make, vai ficar linda, belíssima. Junta tuas coisinhas aí, eu prometi que não precisava de muita coisa, então não precisa muita coisa e vem aprender a fazer essa make. Bom, pessoal, com a pele limpa e hidratada, eu aplico a base por todo o meu rosto, incluindo lábios e olhos. Puxo também para a região do pescoço para não ficar como uma máscara e dou leves batidinhas para dar cobertura e acabamento. Em seguida, eu venho com um corretivo do meu tom de pele logo abaixo dos meus olhos, aplicando no cantinho interno e externo para cobrir as minhas olheiras. Passo para o contorno em pó, que eu aplico da raiz do cabelo em direção aos lábios, nas laterais do meu rosto, na minha testa e também no nariz. Não precisa se atentar tanto ao contorno, até porque a nossa maquiagem será artística. Utilizando um potencializador de sombras, eu comecei a delimitar a nossa máscara, logo acima da sobrancelha, marcando até formar um molde que eu queria. Se você não tiver um potencializador, você pode utilizar uma base, um corretivo. O importante é apenas fazer o molde da nossa máscara. Em seguida, eu esfumo todas as bordinhas desse potencializador com a esponjinha e venho aplicando a sombra nos meus olhos. Eu começo delimitando o meu côncavo com uma sombra amarela dos dois olhos e depois venho com uma sombra cintilante, no meu caso um iluminador coral, e aplico na minha pálpebra móvel. Você pode utilizar as cores que você quiser. Essa parte não tem muito padrão, até porque nós vamos preencher toda a nossa máscara com a sombra. Então eu vim puxando essa sombra amarela para fora do meu olho, fazendo um esfumado alongado e fui descendo para as minhas bochechas também. Após isso, eu vim com uma sombra coral que eu apliquei logo de encontro com a sombra amarela e esfumei uma na outra. Depois de esfumar a sombra coral, eu vim com uma sombra rosa e apliquei de encontro com a sombra coral, esfumando uma na outra sempre. Esfumando sempre dentro da nossa máscara. Como eu disse para vocês, essa parte não tem muito mistério. Você vai esfumando uma cor na outra, do jeito que você acha mais bonito, no molde que você achar mais bonito, desde que fique dentro da nossa máscara.
E vai potencializando uma sombra, depois a outra, juntando uma na outra e no fim preenchendo toda essa máscara. Como a minha sobrancelha é muito escura, eu apliquei um corretivo sobre ela e em seguida passei uma sombra cor-de-rosa, apenas para deixar ela um pouco mais opaca. Se você já tiver a sobrancelha clarinha, não se preocupe com isso. Troquei o pincel para um pincel mais fofinho e maior e esfumei as sombras um pouco mais. Em seguida vim com a esponjinha e esfumei as bordinhas também. Vou mesclando uma sombra na outra, vou ajustando onde eu acho que precisa de mais. Não liguem pra minha cara que ficou bem engraçado. Aproveito para reaplicar também a sombra cintilante da minha pálpebra móvel. Dessa vez eu utilizo uma sombra cintilante rosé e potencializo ali minha pálpebra móvel. Após isso, nós vamos fazer o delineado de gatinho. Então segura a respiração, pega o seu delineador e começa traçando uma linha do final dos seus olhos em direção ao final da sua sobrancelha. Para isso, eu utilizei um delineador em caneta que dá uma maior precisão, mas você pode utilizar o que você tiver. Traçou essa primeira linha, em seguida, de encontro com essa primeira, puxe uma outra linha em direção aos seus olhos, no sentido contrário da primeira. Assim você vai fechar o delineado. Ah, e não se esqueça de fazer o delineado com os olhos abertos. Assim você realmente terá um parâmetro de como o delineado irá ficar. Depois disso, preencha todo o seu delineado e arrume as falhas. Vocês devem notar que eu não puxei o delineado até o início do meu olho. Você tem essa opção, pode puxar se quiser. Eu não quis porque eu achei que tinha bastante sombra para mostrar, então resolvi não fazer o delineado até o início do olho. Agora chegou a parte mais difícil. Eu volto com o meu potencializador de sombras branco e começo a fazer as nossas florzinhas. Se você não tiver o potencializador, como eu disse, você pode utilizar um corretivo, uma base. Você pode inclusive misturar uma base numa sombra para fazer as florzinhas coloridas. Você pode usar um batom. A ideia aqui é você ser criativo para fazer essas florzinhas. Então, utilizando um pincelzinho de precisão para delinear, eu comecei a traçar as nossas flores. Como que eu fiz? Eu tracei uma linha, depois a outra e depois a outra, fiz como se fosse uma estrelinha e dei uma leve esfumadinha nas bordas sem ter muita precisão para fazer essas flores. Afinal, nem todas as flores são iguais e retas, né? Então, eu fiz do jeito que eu achei que ia ficar parecendo uma florzinha. Então, você faça aí, siga fazendo as florzinhas dessa maneira como eu mostro no vídeo. E depois de preencher a sua máscara ao seu gosto, da maneira como você quiser, nós vamos fazer o miolo dessas flores. Então, utilizando outro pincelzinho de precisão, eu peguei uma sombra verde, umedeci o meu pincel e comecei a fazer o miolinho dessas flores. Como eu disse, não precisa ter muita precisão para fazer as bolinhas, os círculos, a nossa florzinha não precisa ter um padrão. Então, eu molhei o pincelzinho, passei na sombra e fui marcando o centro de todas as florzinhas, fazendo o miolinho delas. Feitas as florzinhas, eu vim com um glitter dourado. Esse meu glitter tem flocos grandes. Eu peguei ele, umedeci o meu rosto com uma bruma, peguei ele com o meu dedo mesmo e apliquei na região onde eu normalmente aplicaria o meu iluminador, no ponto alto acima da minha maçã do rosto. Depois disso, peguei um brilhinho branco bem fininho e fui aplicando nas florzinhas. Não apliquei em todas, fiz uma coisa bem difusa, você aplique do jeito que você gostar mais. Pode aplicar só no miolinho das flores, pode aplicar em toda a sua máscara, a ideia é você fazer a sua arte. Depois disso, vim com a máscara de cílios, limpei ela bem antes de aplicar nos meus olhos para não estragar nossa maquiagem. Sempre colocando o espelho abaixo do meu rosto, eu vou passando a máscara de cílios, porque assim eu consigo pegar os cílios bem da raiz, dando definição e volume para eles e não sujo a nossa sombra. Então,
essa é uma diquinha para vocês. Sempre que forem aplicar máscara de cílios, aplique dessa maneira, que fica bem mais prático e mais bonito. Aplico nos 2 olhos e com uma máscara de cílios com um pincelzinho bem fininho, que já estava seca, eu utilizei para passar nos cílios inferiores. Agora nós vamos passar para os cílios postiços. Então, com uma colinha, eu aplico nos 2 cílios e deixo eles secando previamente para a gente colar. Enquanto isso, limpo os meus lábios com um lencinho e aplico o Big Lips, que é um gloss que vai fazer os meus lábios ficarem maiores. Eu gosto muito de aplicar ele antes do batom, mas se você não tiver, não precisa. Caso você queira conhecer mais sobre ele, tem um vídeo lá no meu canal. Então, com os cílios já previamente secos, eu começo a aplicação. Então, eu colo primeiro o centro, depois a parte externa e depois a parte interna. Como o outro lado ainda não estava bem seco, eu comecei a aplicação do batom. Então, com um batom vermelhinho, meio rosado, eu aplico somente no centro dos meus lábios, aonde eu tirei a minha base, e vou dando leves batidinhas com o dedo mesmo para esfumar. Até porque eu não quero que cubra todos os meus lábios, eu quero que fique um batom assim mais centralizado. Feito isso, os cílios já estão prontos para ser colados. Então, faço a mesma coisa, colo o centro, depois a parte externa e depois ajusto a parte interna. Volto com aquela máscara de cílios que estava seca e junto os meus cílios aos cílios postiços. Agora nós chegamos na parte mais legal dessa maquiagem, que é fazer as nossas orelhinhas de férico. Então, eu já estou com uma pronta e agora eu vou ensinar para vocês a fazer. Eu cortei um pedaço da minha fita esparadrapo, que é a que eu geralmente uso, e com esse pedacinho eu juntei uma pontinha na outra, fazendo um chapéuzinho, com a parte que gruda na parte interna do nosso chapéu, porque nós vamos encaixar esse chapéuzinho na nossa orelha. Em seguida, eu encaixo na minha orelha com a parte mais comprida na parte da frente da minha orelhinha, porque aí eu consigo esconder ela ali para dentro da minha orelha e tudo mais. Mas se você quiser, pode colar do outro lado também, não tem problema nenhum. Depois disso, eu utilizei uma base do meu tom de pele e passei sobre as orelhinhas e fui pintando com um pincelzinho língua de gato para elas ficarem da minha cor. Então, para ficar tudo mais harmônico, mais bonito. Fui pintando toda a frente da orelhinha, pintei a minha orelha também, por isso que eu não apliquei a base nela inicialmente. Fui aplicando bastante base ali na orelhinha até cobrir ela totalmente, as pontinhas e tudo mais. Depois que eu fiz isso, as orelhinhas estão prontas. E nem dá pra ver que eu colei um esparadrapo. Terminei de colorir toda a orelhinha, de mesclar ela bem com a minha orelha e depois disso separei todos os acessórios que a gente tinha escolhido lá no vídeo 1 e o resultado foi esse. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham curtido essa make tanto quanto eu adorei fazer, espero ter ensinado pra vocês certinho, passo a passo, quero que vocês reproduzam muito do jeitinho de vocês, porque a maquiagem artística é isso, é a gente reproduzir do nosso jeito, com o que a gente tem, ser criativo, não tem um padrão, eu tenho que fazer assim, não, a maquiagem artística é criar arte, você faz do seu jeito. Então, espero que eu tenha inspirado vocês a fazer do jeitinho de vocês. Quando vocês fizerem, postem as fotinhos e nos marquem. Marque o meu Insta, @lawolft. Marque a equipe de Acotar também, @AcotarBROficial. E utilizem a hashtag Macotar, tá bom? Pra gente conseguir encontrar todas as makes artísticas juntas, inspiradas nas cores. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, a equipe de Acotar vai deixar pra vocês meu Insta, meu canal e meu Scooby, afinal de contas eu sou uma leitora, né? Tenho certeza que vocês vão adorar minhas redes sociais, vão curtir bastante por lá, tá bom? Então um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e agora fiquem com alguns cliques que eu fiz dessa make.